Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar os moluscos, tá bom? Então, assim, o que significa molusco? Significa corpo mole. Então, todos os moluscos têm corpo mole, tá? Daí vem o nome. Eles surgiram há cerca de 500 milhões de anos e existem cerca de 7 classes dentro desse filo, tá? Mas as principais são os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes, que são esses três que nós vamos estudar, tá? Eles são viscosos, então assim, que eles produzem um muco que é meio grossinho, assim, como um xarope, uma consistência de um xarope, tá? Que ajuda na locomoção. A simetria é bilateral, né? Então, eles têm lado direito e esquerdo, porque eles têm a cabeça, né? E alguns são assimétricos, como, por exemplo, os bivalves, que marisco, ostras, esses são os bivalves, mexilhão. Então, acaba não tendo uma simetria, que você não observa nitidamente uma cabeça, tá? Então, a simetria pode ser bilateral, na maioria deles, mas também tem os animais assimétricos, isso falando no geral dessas três classes, tá bom? O sistema digestório deles é completo, então tem boca e ânus. Alguns possuem concha, essa concha pode ser interna ou externa, e outros não possuem concha. O corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral. Essa massa visceral é uma junção de órgãos, que eu vou mostrar para vocês, mas que esses órgãos podem estar protegidos por uma concha ou não, depende do animal, certo? Mas o significado de massa visceral é um conjunto de órgãos, certo? Vísceras significa órgãos, tudo bem? A maioria vive no mar. Eles possuem grande importância econômica, tá? Porque dentro da alimentação, são muito utilizados na alimentação e também fabricação de pérolas, no caso das ostras, né? E é objeto de colecionador em relação às conchas, né? Tem pessoas que colecionam os tipos de conchas diferentes que eles apresentam. Então, tem uma grande variedade, tá? Então, vamos começar a falar agora de cada um dessas três principais classes. Então, gastrópodes. Podes, pessoal, significa pés. E gastro é estômago. Então, esse nome significa estômago nos pés, certo? Porque o estômago fica, eu vou mostrar depois no desenho, o estômago fica lá embaixo onde estão os pés, que a locomoção vai ser ajudada por aquele muco viscoso que eu falei para vocês. É uma classe que tem uma grande diversidade de espécies, então tem hoje 40 mil espécies vivas e 15 mil espécies na forma de fósseis, tá? São as lesmas, os caracóis, os caramujos, tá? Então, aqui, ó, essa é a lesma, né? Que tem a lesma do mar e tem a lesma terrestre, aí. O caramujo, né? Aqui. E o caracol. A diferença aqui é que o caramujo, ele fica na água e o caracol é terrestre. Mas eles são iguais, assim, né? Só o habitat que muda. Na cabeça fica a boca, tem 2 tentáculos curtos, que é o olfato deles, né? E os 2 tentáculos longos, que é a visão. Então, esses tentáculos são sensoriais. A massa visceral é
o local onde ficam os órgãos que eu falei para vocês, respiratório, circulatório e também órgãos, alguns órgãos relacionados à digestão. Então, tudo isso faz parte da massa visceral. Então, olha lá, aqui é a cabeça, aí tem os tentáculos que eu falei para vocês, que tem tentáculos curtos e tentáculos longos. Depois, em outro esquema, dá para ver melhor aqui. Que aqui os olhos deles ficam aqui nesses tentáculos longos, aí os curtos vão servir para o tato, para o olfato, então toda essa parte de tentáculo é sensorial. Aí a concha, né? Essa concha depende da espécie, é o manto que ajuda a produzir, né? O manto é uma camada que está embaixo da concha. E esse é o pé, que eu falei para vocês, que é um pé musculoso, que vai deslocar o animal. E o estômago fica aqui nessa parte de baixo, então por isso que se fala gastrópode, tá? Porque ele está ligado aqui no pé do animal. E aí, como existe uma glândula aqui que secreta uma substância viscosa, esse muco, então essa substância que é meio grossinha, que eu falei para vocês, a consistência, ela molha, né, aqui, e ela facilita esse deslocamento do animal. Tudo bem? No caracol, a massa visceral, ela está envolvida por uma concha, né? Agora, as lesmas não possuem conchas. Ou, se possui, dependendo da espécie, é uma concha muito reduzida e é interna, tá? Mas a maioria das lesmas não tem. E no caso do caracol, mesmo do caramujo, essa concha é externa, né? O pé do tipo rastejador, que é auxiliado pelo muco, tá? Esse muco foi produzido pela pele, tem uma glândula ligada na pele que produz esse muco, tá? Então, tá diretamente ligado à massa visceral, tá ligado ali nos órgãos. São carnívoros e herbívoros, e na boca tem a rádula, que eu vou mostrar para vocês. Ela é uma língua que tem dentes em volta, então ajuda a raspar o alimento. O ânus, ele localiza-se na região dorsal do corpo, tá? Então, olha, essa é a rádula, tá vendo? E olha aqui, é uma língua, aí tem dentes aqui, tudo em volta. Então, aqui é a boca, tá vendo? Então, o alimento tá aqui. Então, isso daqui é tudo dentinho, ó. Essa é a rádula, que é essa língua. Então, o animal raspa esses dentes aqui, que estão ligados nessa língua que é a rádula, no alimento, e ele tira pedacinhos, tá vendo? E aí entra aqui pela boca. Então, a função dela é facilitar a digestão, certo? Eles se alimentam de pequenas algas e outros organismos. Então, depende muito de cada espécie. A respiração é branquial nos aquáticos e nos terrestres pulmonar e cutânea, que é pela pele. Na região dorsal, logo abaixo do manto visceral, né, o manto que está ligado na concha e que está ligado na massa visceral, que são os órgãos que estão embaixo. Então, nessa parte de cima, dorsal, fica uma abertura que é chamada pneumóstoma, que o ar entra por ali, tá? É uma pequena abertura. A circulação é aberta, tá? Ou seja, o sangue sai dos vasos sanguíneos. Então, ó, nós estamos falando dos gastrópodes, certo? Lesma, caracol, caramujo. Então, eles têm circulação aberta. A excreção é feita por órgãos que parecem um funil. Esses órgãos são chamados nefrídeos, certo? Então, quando a gente fala excreção, é a urina. Então, eles produzem essa urina nesses nefrídeos, como se fossem os rins para nós, tá? Então, olha aqui. Vamos lá. A boca, aqui é a rádula, certo? Que eu expliquei para vocês lá.
Esses gânglios cerebrais é o sistema nervoso deles, que é ganglionar. Então, ele tem pequenos gânglios que são reuniões de nervos, por onde vai se espalhar aqui os nervos do corpo todo. Então, o sistema nervoso é ganglionar, porque ele é cheio desses gângliozinhos, que é um conjunto de células nervosas. Aqui está a brânquia, tá? Então, aqui nós estamos falando de um aquático, né? Se a gente estivesse falando de um terrestre, seria pulmão e mesmo pela pele, que eles respiram. Esse é o órgão excretor, que é o nefrídeo, que eu falei que lembra lá um funil. Então, é esse aqui. Aí, olha aqui o sistema digestório, aqui em amarelo, ó. Tudo aqui está o estômago, termina no ânus. Então, isso que eu estava falando para vocês, que o ânus fica na região dorsal. Esta é a parte dorsal. E aqui é a parte ventral. É sempre assim. Então, esse ânus vai aqui terminar nessa parte dorsal do animal, certo? A concha é toda essa parte aqui, preta, né? E o manto, que tá aqui logo abaixo, ó, toda essa parte aqui rosa aqui, ó, tá abaixo da concha. Então, muitas vezes esse manto ajuda na produção da concha, que é calcária, né? Gônadas são órgãos sexuais, mas existem uns órgãos que ficam nessa parte aqui de baixo, que eu vou mostrar depois para vocês melhor, que são sexuais. Então, você tem aqui em cima, né? Você pode observar aqui em cima, mas também tem órgãos aqui embaixo, que no outro esquema tá melhor para mostrar. E aqui o coração, certo? Esse opérculo é uma plaquinha calcária que também ajuda na locomoção aqui, juntamente com aquele muco que eu falei para vocês, certo? Então, vai atuar aqui no pé desse gastrópode, tá? Eles podem ser hermafroditas ou apresentar sexos separados. Então, depende também da espécie. A fecundação pode ser interna ou externa. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, ou seja, pode ser sem larva ou com larva. Então, aqui existe uma variedade muito grande, tá? Então, não dá para definir e sempre falar a fecundação é dessa forma, o desenvolvimento é dessa forma. Não, depende muito da espécie, tá? Então, aqui, olha, esse esquema que eu falei para vocês que num outro ângulo dá para ver essa parte aqui reprodutora. Então, ó, essa é a glândula que produz, glândula viscosa, tá vendo? Que é a glândula que produz o muco, que eu falei para vocês que vai atuar aqui, facilitando no deslocamento desse pé. Aí, ó, oviduto, que é um canal, isso tudo agora é relacionado à reprodução. O oviduto, que é um canal, aqui tem uma bolsinha reprodutiva, onde ficam lá os gametas. A vagina fica aqui, o pênis fica aqui. E esse é o poro genital por onde vão sair os gametas. Então, nesse caso desse desenho, ele é hermafrodita, né? Que nós estamos falando de vagina e de pênis no mesmo animal. Mas poderia ser um outro animal onde tivesse o sexo separado. Então, vagina em um e o pênis no outro, que aí é macho e fêmea. Nesse caso, nós estou mostrando para vocês um animal hermafrodita, tá? E aí o restante aqui eu já comentei com vocês lá no outro esquema. Aqui mostra o papo, que lá no outro não dava para ver, que vai ajudar a amolecer o alimento, né? Que aí entrou aqui pela boca, passou pela rádula, e aí vai seguir aqui o sistema digestório, tem o papo, aí o estômago, que aí depois vai terminar no ânus, que é na parte dorsal, tá vendo? Nesse esquema já não dá para ver o ânus, então por isso que eu coloquei 2. Os gânglios, ó, que eu já tinha mostrado, aqui, ó, onde ficam os olhos, que é bem aqui na ponta dos tentáculos maiores, certo? Mas também tem os outros tentáculos para olfato, tato, lá que eu já tinha mostrado. Poro respiratório, que é aquela abertura que eu falei para vocês.
pulmão, ó, certo? Então, aqui no caso, pulmão, então estamos falando de um terrestre, tá? Que lá eu tinha mostrado para vocês as brânquias, né? Que é um aquático. Aí, fígado, tá? E aqui a concha. Tudo bem? Agora nós vamos falar dos bivalves, tá? Também são chamados de pelecípodes, mas é mais conhecido como bivalve. Significa duas valvas, essa palavra. Então, cada parte da concha é chamada de valva, certo? Então, como são duas valvas, então bi. Então, duas valvas, bivalves, tá? São representados pelas ostras, pelos mexilhões, pelos mariscos. Então, tá aqui, ó, certo? Então, isso que é uma valva. Então, como são duas, então, bivalves, certo? A maioria são marinhos, mas tem também alguns representantes de água doce. O corpo é formado por cabeça, massa visceral e pé, tá? Isso é característica de molusco, tá? Todos eles são assim, tem essa divisão de corpo. A cabeça, nesse caso, é bem reduzida e eles não têm tentáculos, ó, que já tá diferente, tá vendo, dos gastrópodes. A massa visceral, ela tá envolvida pelas duas conchas, certo? Essas duas valvas, que são essas partes das conchas. Na parte posterior do corpo, tem dois sifões, um exalante e um inalante de água. Então, olha aqui. Esse é o sifão inalante, esse é o sifão exalante. Então, por aqui entra a água, por aqui sai a água, certo? Aí tem lá as brânquias, né? Aqui mostra o manto, que é aquela camada que vem depois da concha, né? Aqui tá a concha, aqui tem o manto. Então, isso é a valva, né? Uma valva e aqui outra valva. São duas valvas. Esse é o pé, que ele tem um pé na forma de machado, tá? No caso do bivalve. E essa musculatura, pessoal, é muito forte. Ele consegue manter essas duas valvas fechadas por conta dessa musculatura, que é bem forte e faz com que ele fique bem fechado. E aí o que vai acontecer? Por essa abertura que vai entrar água e alimento junto dessa água, porque ele é um animal filtrador. Então, ele não tem rádula, porque ele nem abre isso daqui. A abertura abre, mas uma abertura assim muito sutil, entendeu? Porque isso aqui se mantém fechado e aí é por essa abertura que vai entrar a água e o alimento, tá? E por aqui vai sair, certo? Então, ele já é um animal diferente, bem diferente do gastrópode que nós estávamos vendo. O pé tem a forma de um machado, que eu falei para vocês, que é próprio para escavar, que aí ele escava areia, né? Então, aqui, olha, pé, né? Aqui essa cavidade paleal é uma cavidade do manto, certo? Que foi produzido aqui pela pele, vamos dizer assim, e aqui tem uma entrada que forma essa cavidade. Aí aqui tá o pé, as brânquias, olha o sifão inalante e o sifão exalante, certo? Então, por aqui tá entrando água e alimento e por aqui tá saindo. Essa água e alimento vai até esses palpos, que é o aparelho bucal, que leva para a boca, e aí segue aqui todo o trato digestivo, tá vendo? Aí tem todos os órgãos lá da digestão, tá? E vai sair por aqui, ó, tá vendo? Então, fez todo esse caminho aqui, ó, passou por aqui e o ânus tá aqui, certo? Que é o final aqui do trato digestório. Aqui tem o músculo, uma parte daquele músculo que eu mostrei para vocês, mas que tem aqui, mas aqui em volta, que é esse músculo que vai segurar as duas valvas. Aqui o coração, esse celoma é uma cavidade também.
Aqui tá o manto, tá vendo? Então, essa é a concha aqui, e essa parte aqui, ó, é o manto. Essa charneira é uma curvatura dessa concha, né? E aqui a boca, né, que eu já tinha falado para vocês, certo? Esses animais são filtradores, então eles se alimentam de pequenas partículas na água. Não tem rádula, porque não faz sentido eles terem rádula, por eles serem filtradores, tá? Então a rádula que rasparia o alimento, para eles isso não acontece. E o ânus, que vai se abrir lá no sifão exalante que eu mostrei para vocês, na parte de cima. A respiração é branquial, apresentam circulação aberta também, como os gastrópodes, então o sangue sai dos vasos sanguíneos. Tem uma glândula na base do pé que secreta o biço. Esse biço é usado para ele se fixar num substrato, por exemplo, numa rocha. Então, olha o que é o biço. Esse é o pé que ele coloca aqui para escavar a areia, né? E essa glândula que fica aqui embaixo produz esse biço, que é isso aqui, que são fiozinhos, como fios de seda, tá? Produzidos por essa glândula. Aí aqui dá para ver bem, aqui é o desenho e aqui o próprio mexilhão, mesmo o marisco, que eles produzem esse biço aqui, ó, e aí gruda em outra concha, ou gruda numa pedra, enfim. Então, é para isso que serve, é para ele se fixar num local ali, no ambiente onde ele estiver, certo? Servem de alimento e as ostras são produtoras de pérolas, né? Algumas espécies. Apresentam sexos separados em sua maioria, mas também tem espécies hermafroditas, tá? Como lá nos gastrópodes. Possui fecundação externa, tá? Aqui é lógico, não tem como ser interna. E o desenvolvimento é indireto, ou seja, nascem larvas, né? Que depois vão se transformar no adulto. A formação da pérola ocorre em razão de uma penetração de uma substância, seja ela um grãozinho de areia, seja um micro-organismo, que vai entrar entre a concha e o manto, que é a camada que vem logo depois da concha, tá? De algumas espécies de ostras, não são todas. Então, olha, aqui tá a concha e aqui tá o manto. Então, entrou essa partículazinha estranha aqui. E isso pode acontecer naturalmente, mas que vocês viram que na produção da pérola, né, eles cultivam as ostras e eles colocam essa substância ali entre o manto e a concha para poder desenvolver a pérola. Então, isso pode acontecer naturalmente, mas é muito mais raro. Então, quem trabalha, cultiva as ostras justamente para depois ter as pérolas, eles que colocam essa substância aqui e depois de um tempo, que dependendo da espécie, pode durar de 3 a 5 anos, ocorre a formação dessa pérola. Que aí ela ocorreu aqui, ó, essa invaginação do manto, aí vai depositando essa camada nacarada, que é o nácar, que é a cor da pérola mesmo, aquela substância que fica em volta, que é assim um pouco brilhante, aí dependendo da pérola, se é uma pérola mais branca, se ela é mais amarelada, ou mesmo a pérola negra, isso vai depender muito da espécie da ostra, da cor desse nácar que ela tem, né? E dessa camada aqui do manto. Então, isso é relativo, depende da espécie. E aí se desloca aqui, essa pérola tá pronta, e depois eles vão retirar. Que aí fica assim, né? Tá vendo? Aí eles vão abrir as válvulas e tirar a pérola.
Agora, por último, nós vamos falar dos cefalópodes, tá? Podes, pés, céfalo, cabeça. Então, pés na cabeça, certo? Que, na verdade, são chamados de braços, de tentáculos, só que no sentido de locomoção nós estamos falando. Então, a locomoção deles acontece pela cabeça, porque esses pés, vamos dizer assim, estão ligados à cabeça. Então, daqui vem o nome. Essa classe, pessoal, é a mais evoluída dos moluscos. Então, molusco é um filo. Nós estamos falando de 3 classes principais. A mais evoluída é essa, são os cefalópodes. São os polvos, as lulas, os náutilos e as cibas. A concha pode não existir, no caso do polvo. Ela pode ser interna e reduzida, no caso da lula e da ciba, que eu até mostrei para vocês. E pode ser externa, no caso do náutilo. Tá? Então, aqui tem, dentro dos cefalópodes, cada um é de um jeito aqui em relação à concha. Então, olha aqui, ó. Aqui é a concha interna, tá vendo? Que ela é interna e reduzida. Isso vai acontecer, no caso dos cefalópodes, nas lulas e nas cibas. Essa é a concha externa, tá? Que é do náutilo. São marinhos, apresentam uma cabeça grande e os olhos bem desenvolvidos, possuem 8, 10 ou mais tentáculos, que são braços alongados, tá? Que ficam ligados na cabeça, é isso que eu falei para vocês. O sistema digestório é completo, boca e ânus, tem rádula, tá? E são predadores. O sistema nervoso é ganglionar e bem desenvolvido, tá? Então, ele é ganglionar como o dos outros, mas ele é bem mais desenvolvido. Eles têm a visão e o olfato bem apurados. A respiração é branquial. E aqui uma diferença, o sistema circulatório é fechado. Gastrópodes e bivalves é aberto, então o sangue sai dos vasos sanguíneos. No caso dos cefalópodes, o sistema circulatório é fechado, então o sangue circula dentro dos vasos. Tem sexos separados, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, então não tem larvas. Tá? Então, todos esses representantes dos cefalópodes são assim: sexos separados, fecundação interna e desenvolvimento direto. Então, vamos falar agora de cada um. Lulas e cibas, elas são bem semelhantes. As lulas são geralmente pequenas, mas existem lulas que chegam a ter 12 metros de comprimento, tá? O corpo tem 8 braços sem ventosas e mais 2 tentáculos com ventosas. Então, totaliza 10 aqui, tá? Possui concha interna, que eu já mostrei para vocês, tem nadadeiras e tem um sifão, tá? Lembra que eu tinha mostrado para vocês lá no bivalve sifão exalante, inalante? Aqui eles têm um sifão. Possui cromatóforos, que são células que vão participar da camuflagem, tá? Para eles se defenderem ali no ambiente que eles estão. Tem a glândula produtora de tinta, tá? Essa tinta vai turvar a água, vai escurecer, e assim eles se protegem dos predadores. Porque muitas vezes eles eliminam a tinta e o predador vai para comer essa tinta e enquanto isso, eles já fugiram, né? E a locomoção deles é bem rápida. Então, dá para eles se protegerem assim. Enquanto o predador vai olhar o que é aquela tinta, eles já foram embora. Então, essa é a ciba, certo? Então, aqui, ó, tá vendo as nadadeiras, né? Os olhos que são bem grandes, que é característico dessa classe. E aqui voltei nesse esquema para agora explicar o restante. Então, aqui eu tinha falado para vocês da concha interna, né? Então, aqui, olha, o olho bem grande, a mandíbula, que vai ajudar aqui
a capturar o alimento, né? Uma parte mais dura aqui, como se fosse um plástico durinho, tá? Uma cartilagem. Aí aqui vem a rádula, que vocês já viram lá, que é uma língua com os dentes em volta. Aí vem todo aqui o trato digestório, aqui tá o estômago, tá? Aí aqui o final, que é o ânus, certo? Então, essa é a bolsa de tinta, ela tá próxima do ânus, certo? Esse é o sifão, olha ele aqui, tá vendo que é um sifão, tá? Brânquias. Aqui tem uma cavidade do manto, porque aqui, ó, esse é o manto, né? Então, aqui tem uma cavidade do manto que formou aqui esse sifão. Aqui, ó, o coração. Aqui, gônada, que são os órgãos sexuais. Mas eles têm, nesse caso aqui, são sexos separados, né? E aqui são os 8 braços e esses 2 maiores que tem as ventosas, totalizando os 10 braços, né? Então, a locomoção vai acabar acontecendo aqui quando sai a água do sifão e, então, esses braços vão ajudar na locomoção. Então, daí o nome céfalo, que é cabeça, podes, pés. Então, esses pés, ou braços, ou tentáculos, tá? Estão ligados na cabeça, tá? Pés no sentido de locomoção, certo? Nautilus. Então, esse animal é o único representante dos cefalópodes que tem concha externa, tá? Eles apresentam de 60 a 90 tentáculos, com secreções adesivas, que vão ajudar a grudar, porque eles não têm ventosas. Então, é essa secreção que ajuda para que eles se fixem, né, em algum lugar. Apresentam 2 pares de brânquias. Esse é o náutilo, certo? Então, essa concha externa, esse olho grande aqui, dependendo da espécie, eles podem ter de 60 a 90 tentáculos, né? Onde tem aquela substância adesiva, que vai ajudar a grudar. Polvos. Ele é considerado o invertebrado mais inteligente. Eles têm 8 braços, todos com ventosas, não tem conchas e nem nadadeiras. Se camuflam, assim como as cibas e as lulas, né? Tem aquelas células dos cromatóforos para se camuflar e também produzem a tinta de defesa. Locomovem-se por um jato de água que é produzido por um sifão exalante. Essa locomoção dele é chamada de jato propulsão, que essa água sai com força por esse sifão e acaba projetando o animal, fazendo com que ele se locomova. E eles vivem em águas profundas. Então, aqui, olha, o polvo, né, tem esses 8 braços, né? A lula tem 8 e tem as 2 ventosas, os 2 tentáculos maiores, que tem as ventosas. No caso do polvo, ele tem 8 todos com as ventosas, tá vendo? E a cabeça que é bem grande, né? E essas ventosas têm uma grande capacidade de fixação e elas são bem sensíveis, tá? Eles têm muita sensibilidade em todas essas ventosas, certo? Bom, pessoal, terminamos então esse filo dos moluscos e eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.